XVIII. Aparentemente, nesta campanha de fuga dos franceses, em que estes pareciam fazer tudo o que os podia aniquilar, desde a viragem para a estrada de Kaluga até à fuga do chefe supremo do seu exército, nenhum movimento desta multidão desordenada fazia qualquer sentido. E aparentemente pareceria impossível aos historiadores adeptos da atribuição das ações das massas à vontade de um só homem descrever neste sentido a retirada neste período da campanha. Mas não. Os historiadores escreveram rimas de livros sobre esta campanha e em todos eles são descritas as ordens de Napoleão e os seus planos profundamente inteligentes, as manobras que guiavam as tropas e as geniais ordens dos seus marechais. A retirada de Major-Lorolabets, precisamente quando lhe estavam abertos o caminho para uma região abundante e o caminho paralelo por onde depois o viria a perseguir Kutuzov, e a escolha da inútil retirada pelo caminho devastado são-nos explicadas por várias considerações sábias. É-nos também descrita, com considerações igualmente sábias, a retirada de Smolensk até Orca. Depois é-nos descrito o seu heroísmo em Krasnoi, onde ele, preparando-se supostamente para aceitar a batalha e a comandar pessoalmente, se passeava com um varapau de bétula na mão e dizia: já fui imperador o bastante, é tempo de ser general. E apesar disso, logo retomou a fuga, abandonando à sua sorte partes desordenadas do exército que se encontravam atrás dele. Depois descrevem-nos a grandeza da alma dos marechais, sobretudo Ney, grandeza da alma consistindo em que ele, de noite, fez um desvio e embrenhou-se na floresta, atravessou o Dnieper e, sem bandeiras, sem artilharia e sem 9/10 do seu exército, chegou ofegante da corrida a Orca. Por fim, a última partida do grande imperador do exército heroico é-nos apresentada pelos historiadores como um feito grande e genial. Mesmo este ato de fuga, que na linguagem humana é designado como a maior das ignomínias e de que se ensina às crianças a envergonhar-se, mesmo este ato obtém justificação da parte dos historiadores. Quando já não é possível esticar mais os fios do raciocínio histórico, no entanto tão elásticos, quando os factos já estão em nítida oposição com aquilo a que toda a humanidade chama o bem e mesmo a justiça, os historiadores recorrem ao conceito salvador de grandeza. A grandeza, supostamente, exclui a possibilidade da bitola do bem e do mal. Para o grande homem o mal não existe horror de que possa ser acusado o grande homem. É grande, dizem os historiadores, e deixa de haver o bem e o mal. Há apenas o grande e o não grande. Grande é bom, não grande é mau. Grande é uma característica, no entender deles, de certos animais especiais que eles denominam heróis. E Napoleão, ao esgueirar-se para casa embrulhado na peliça quentinha, abandonando não só os seus homens enquanto camaradas de armas, mas, na sua opinião, enquanto pessoas de quem ele era responsável por estarem ali, sente que é grande e a sua alma está tranquila. Do sublime, ele vê sempre qualquer coisa de sublime na sua pessoa, ao ridículo vai um passinho, diz ele. E todo o mundo repete há 50 anos, do sublime ao ridículo não há senão um passinho. E não passa pela cabeça de ninguém que a aceitação da grandeza como incomensurável, como medida do bem e do mal, seja apenas a aceitação da sua própria miséria e incomensurável insignificância. Para nós, com a medida do bem e do mal dada por Cristo, não existe o incomensurável. E não há grandeza onde não haja simplicidade, o bem e a verdade. Ele odeia o Napoleão. 19. Quem de entre os russos, ao ler as descrições do último período da campanha de 1812, não experimenta uma enorme sensação de desgosto, insatisfação e pouca clareza? Quem não se interroga? Como é que não apanharam, não exterminaram todos os franceses, quando os nossos 3 exércitos os cercavam numa situação de superioridade de forças? Quando os franceses, em desordem, famintos e regelados, se rendiam em massa, e quando, como reza a história, o objetivo dos russos era o de, precisamente, fazer parar, cortar o caminho e aprisionar todos os franceses? Como foi possível que aquele exército russo que travou a batalha de Borodino, a inferioridade numérica
que aquele exército russo que cercava os franceses por 3 lados e tinha como objetivo apanhá-los a todos, como foi possível não fazer? Será que os franceses são tão superiores a nós que numa situação em que as nossas forças já eram maiores e os cercavam, não os pudéssemos derrotar? Como pode ter acontecido uma coisa destas? A história, ou o que por esta palavra se designa, ao responder a estas perguntas, diz que isso aconteceu porque Kutuzov, Tormasov e Chichagov, e mais este e mais aquele, não fizeram certas e determinadas manobras. Mas porque não fizeram eles tais manobras? E por que razão, sendo eles os culpados de não se ter alcançado o objetivo, não foram julgados e executados? Porém, mesmo que admitamos que os culpados do insucesso dos russos foram, de facto, Kutuzov, Chichagov, etc., será impossível compreender-se por que razão, inclusive na situação das tropas russas em Krasnoy e no Berezina, em ambos os casos os russos tinham superioridade numérica, não foi feito prisioneiro o exército francês, com os seus marechais, reis e imperadores, se esse era o objetivo dos russos. A explicar este estranho fenómeno, como o fazem os historiadores russos, pelo facto de Kutuzov impedir a contra-ofensiva, é infundado, porque sabemos que a vontade de Kutuzov não pôde impedir que as tropas atacassem em Vyazma e Tarutin. Por que razão aquele exército russo, que alcançou a vitória em Borodin com forças inferiores às do inimigo, tenha sido derrotado por hordas desordenadas de franceses em Krasnoy e no Berezina? Se o objetivo dos russos era cortar o caminho e aprisionar Napoleão e os marechais, e se tal objetivo não só não foi alcançado, como todas as tentativas para o alcançar falharam de forma cada vez mais vergonhosa, então os franceses têm todos os fundamentos para apresentarem o último período da campanha como uma série de vitórias suas, sendo perfeitamente injusto que os historiadores russos o apresentem como vitorioso para o exército russo. Os historiadores militares russos, na medida em que a lógica é obrigatória para eles, chegam involuntariamente a esta conclusão e, apesar dos seus clamores líricos sobre a coragem, a fidelidade, etc., têm de reconhecer, mesmo sem o quererem, que a retirada dos franceses de Moscovo se compõe de uma série de vitórias de Napoleão e de derrotas de Kutuzov. No entanto, deixando de lado o amor próprio nacional, sentimos que existe nesta conclusão algo de contraditório, uma vez que a série de vitórias dos franceses os levou ao aniquilamento completo e que a série de derrotas dos russos os levou à plena eliminação do inimigo e à libertação da pátria. A fonte desta contradição reside em que os historiadores, ao estudarem os acontecimentos com base nas cartas dos monarcas e dos generais, e nos relatórios, nos planos, etc., supõem a existência de um objetivo falso e mesmo inexistente para o último período da guerra de 1812, objetivo que consistiria, supostamente, em cortar o caminho a Napoleão e apanhá-lo juntamente com os seus marechais e o seu exército. Tal objetivo nunca existiu, nem poderia existir, porque não fazia qualquer sentido, sendo de todo impossível alcançá-lo. Tal objetivo não fazia sentido, em primeiro lugar, porque o exército em desordem de Napoleão fugia da Rússia à maior velocidade possível, ou seja, estava a fazer aquilo que todo e qualquer russo desejava. Então, para que seriam necessárias quaisquer operações contra os franceses, se eles estavam em fuga tão velozmente quanto podiam? Em segundo lugar, não fazia sentido estorvar o caminho a pessoas que investiam toda a sua energia na fuga. Em terceiro lugar, não fazia sentido perder as nossas tropas para aniquilar umas tropas francesas que já por si se aniquilavam sem quaisquer causas externas e numa progressão tal que, sem impedimento no seu caminho, nunca conseguiriam fazer passar a fronteira mais do que conseguiram em dezembro, ou seja, a 100ª parte do seu exército. Em quarto lugar, não fazia sentido aprisionar o imperador, os reis e os duques. A sua captura iria dificultar muitas operações dos russos, o que foi reconhecido pelos mais hábeis diplomatas da época, J. Mestre e outros. Ainda menos sentido faria o aprisionamento dos corpos de exércitos franceses, numa altura em que as nossas próprias tropas tinham perdido metade dos seus efetivos no caminho
até Krasnoi, tendo em conta que, para os corpos do exército de prisioneiros, seria necessário destacar divisões de escolta, quando os nossos soldados nem sempre recebiam provisões suficientes e os prisioneiros que já tinham em seu poder morriam de fome. Todo sabe o plano de cercar e apanhar Napoleão com o seu exército assemelhava-se ao plano de um hortelão que, para enxutar da sua horta o gado que lhe pisava os canteiros, corresse à cancela e começasse a bater nas cabeças dos animais. A única coisa que se poderia dizer em justificação do hortelão seria a de que estava fora de si, zangado. Mas dos autores do projeto militar nem sequer isso poderia dizer, porque não tinham sido eles a sofrer com os canteiros pisados. Além de não fazer sentido cortar o caminho a Napoleão e ao seu exército, era também impossível fazê-lo. Era impossível, em primeiro lugar, porque, como nos ensina a experiência, se numa batalha o movimento das colunas num espaço de 5 verstás não coincide com os planos estabelecidos, a probabilidade de Chichagov, Kutuzov e Wittgenstein se juntarem à hora certa no lugar marcado era tão pequena que equivaleria a uma impossibilidade. Assim pensava Kutuzov e Wittgenstein. Assim pensava Kutuzov, que, logo no momento em que recebera os planos, dissera que as operações em grandes espaços não davam bons resultados. Era impossível, em segundo lugar, porque para travar a força da inércia com que o exército de Napoleão ia para trás, seria necessário ter tropas incomparavelmente superiores às russas naquele momento. Era impossível, em terceiro lugar, porque o termo militar, cortar, não tem qualquer sentido. Cortar uma fatia é possível, um exército não. Cortar o caminho ao exército ou barrar-lhe o caminho não é possível. Porque há sempre muito espaço de sobra à volta, suscetível de permitir o contorno. E há as horas de noite em que não se vê nada, factos de que os cientistas militares deveriam convencer-se, quanto mais não fosse pelos exemplos de Krasnoi e Berezina. Ora, fazer alguém prisioneiro não é possível sem o consentimento daquele a quem se tenta aprisionar, tal como não é possível apanhar uma andorinha, embora isso possa acontecer se ela nos pousar na mão. É possível aprisionar quem se rende, como se rendiam os alemães, de acordo com as regras da estratégia e da tática. Porém, as tropas francesas, com toda a razão, não achavam isso conveniente, porque os seus homens sabiam que o esperava, quer fossem prisioneiros, quer andassem em fuga, a mesma morte pela fome e pelo frio. Era impossível, em quarto e principal lugar, porque desde os tempos mais remotos nunca houve uma guerra nas terríveis condições em que decorreu a de 1812. E em tais condições as tropas russas, na perseguição dos franceses, entregavam já todas as suas forças e não poderiam fazer mais sem elas próprias perecerem. Durante a marcha do exército russo, de Tarútino até Krasnoi, as baixas em doentes e atrasados ascendiam aos 50.000 homens, ou seja, o mesmo que a população de um grande centro provincial. Metade dos efetivos fora, perdidos sem entrarem em combate. Os historiadores, referindo-se a este período da campanha, em que as tropas, sem botas nem peliças, com insuficiência de provisões, sem vodka, pernoitavam meses a fio na neve, com 15 graus negativos, em que o dia durava apenas 7 ou 8 horas e o resto do tempo era noite, em que a disciplina nada podia, em que, diferentemente do ambiente de batalha, em que os homens são introduzidos por algumas horas apenas na área da morte onde não existe a disciplina, os homens passavam meses inteiros a lutar constantemente contra a morte pela fome e pelo frio, em que no espaço de um mês pereceu metade do exército. É, pois, referindo-se a este período da campanha, que os historiadores nos dizem que Milodarovich deveria ter feito uma marcha de flanco na direção tal, e Tormasov na direção tal, e que Chichagov deveria ter-se deslocado para o sítio tal, deslocar-se com a neve a dar por cima dos joelhos, e como um tal derrubou e cortou o caminho, etc, etc. Os russos, com metade deles a morrer, fizeram o que era possível e necessário fazer para conseguirem um objetivo digno do povo e não têm culpa de que outros russos, nas suas casas quentinhas, planeassem fazer o impossível. Toda esta contradição estranha e incompreensível entre o facto e a descrição da história apenas acontece porque os historiadores que escreveram sobre este acontecimento nos contam a história dos belos sentimentos
e das palavras de generais vários, e não da história dos acontecimentos. As suas grandes curiosidades vão para as palavras de Miloradovich, para as condecorações ganhas por este ou aquele general, para as suposições dos ditos generais, mas a questão dos 50 mil homens que ficaram nos hospitais e nos túmulos nem sequer lhes interessa, porque não constitui matéria do seu estudo. Entretanto, basta-nos virar as costas ao estudo dos relatórios e dos planos gerais e atentar no movimento de centenas de milhares de homens que tomaram parte direta no acontecimento, para que todas as questões aparentemente irresolúveis obtenham de forma muito simples e fácil uma resposta que não deixa dúvidas. O objetivo de cortar o caminho a Napoleão e ao seu exército nunca existiu a não ser na imaginação de uma dúzia de pessoas. E não podia existir porque não fazia sentido e era de realização impossível. O único objetivo era o do povo, varrer da sua terra a invasão. Este objetivo foi alcançado, em primeiro lugar, por si só, porque os franceses estavam em fuga e era apenas necessário não impedir o seu movimento de fuga. Em segundo lugar, este objetivo foi alcançado graças às ações da guerra popular que aniquilou os franceses. E em terceiro lugar, pelo facto de o grande exército russo perseguir os franceses e estar pronto para recorrer à força, a fim de impedir a paragem do seu movimento de fuga. O exército russo tinha de agir como o látego, que instiga o animal em corrida. E o boieiro, experiente, sabia que o mais vantajoso era manter sempre o látego levantado, ameaçando com ele, e não chicotear constantemente a cabeça do animal em corrida.